Olá, amigos do Varejo Cast, você já sabe, toda terça-feira tem Varejo Cast Tendências e Pendências. E olha lá, hein? Tudo o que você precisa saber para atrair e reter talentos em 2024. Nesse episódio tá imperdível. Bora lá que esse episódio tá fantástico. Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por China Gate, OneBeat, Sigam, PayPal. É isso aí, olha, esse tema aí é fantástico. A gente já falou, né, Caio, desde o ano passado, do quão está difícil contratar e do quanto está difícil também manter a turma, os talentos principalmente, no próprio negócio. A gente já falou aqui de comportamentos da geração Z, de que o trabalho é apenas um trabalho, já falamos de tendências aqui, de como as empresas estão evoluindo na busca de novos benefícios. Então, o tema de hoje vem muito ao encontro disso e coisas que estão acontecendo no mundo. A gente vai falar disso no nosso news, né, de quinta-feira. Se liga, você que está nos ouvindo, que vai ser muito bacana, que vai ter um reforço desse tema de hoje, que é o aumento lá do salário mínimo na Califórnia, né, que é um dos motivos para você atrair mais pessoas, já está gerando aumento no cardápio dos restaurantes e lanchonetes. Alguém vai pagar a conta, é isso aí, Fred. Lembrando a nossa audiência, sempre terça-feira, Varejo Cast Tendência e Pendência, toda quinta-feira tem Varejo Cast News para você, né? Temos a enquete da semana também, como é que foi a nossa última enquete, Fred? A nossa última enquete foi exatamente perguntando se você se considera um kidults, não é isso, meu amigo Caio Camargo? Bom, eu sim, mas e aí, como é que foi a nossa audiência? Eu sei que você se identifica como kidult, eu sei disso, eu sou um pouquinho, não tanto quanto você, mas também sou. E a resposta da nossa enquete, meu amigo Caio Camargo, foi o seguinte: 60% não se considera kidult e 40% se considera kidult, meu amigo. Só pra brincar com a audiência, você que colocou não, mas tem uns bonequinhos Funko na sua janela ali, viu? Olha lá, você é mais kidult do que você imagina nessa história. E vamos aproveitar também esse momento massa aqui para agradecer o Marcielo, a Melissa, o Emerson e também o Thiago Lajos, né, que fizeram comentários maravilhosos sobre esse episódio do Kidult também. Então, agradecer a todo mundo aí. Lembrando, você que está nos ouvindo, você gosta, poxa, é muito importante para a gente saber sua opinião, né, Caio? Então, Exato. Fala aí para a gente e também sua sugestão. Tem sempre lá, seja nas nossas redes, no Instagram, seja onde a gente distribui o nosso Varejo Cast, no YouTube, no Spotify, na Apple. Você vai ter lá sempre um espaço onde você pode deixar um comentário, uma sugestão ou responder uma enquete, né, meu amigo? Exato, e não deixe aqui de participar da comunidade que a gente está começando a criar. Aproveita para ser um dos primeiros a entrar na nossa comunidade no WhatsApp. Vai ter muita coisa vindo bacana para vocês, vai ter sorteio, brinde, vai ter enquete, tem um monte de coisa acontecendo. A gente vai querer interagir de um jeito muito mais divertido com vocês do que só um canal de notícias. Então, tá lá no link aqui que tá na descrição, faça parte, participe, é gratuito, vale a pena. Por hora você vai receber as notícias no seu WhatsApp, mas vai ter muita coisa boa vindo, boas parcerias que estamos fechando ali e vai por mim, vai valer a pena. Bora lá nessa história. Agora, Caio Camargo, meu amigo, vou só fazer uma correção aí, se você me permite, pode ser? Por favor. O Varejo Cast, que tem uma comunidade massa, a gente não vai ter brinde, né, amigo? A gente é igual a Disney não tem souvenir, ela tem memória tangível, então a gente não vai ter brinde, a gente vai ter uns presentes muito massa aí pra contribuir. Uns baita né, presente, não usar a palavra, uns baita dos prêmios que a gente vai colocar pra essa galera, né, cara? Vamos falar assim, uns baita do negócio que tá vindo dos nossos parceiros. Não podemos adiantar essas histórias, mas são histórias fantásticas pra vocês, certo? Frederico Alecrim, vulgo Fred Alecrim, rapaz, que a gente começou esse tema aqui porque ele veio mais uma vez de uma das matérias aí na nossa busca aqui pelos materiais aí semanais de notícias, mas você acabou batendo de frente com uma pesquisa feita por um especialista de recursos humanos, uma recrutadora de pessoas, essa história toda. É uma empresa de headhunting, né? Exato, de caçadores de cabeça, mas uma empresa de headhunting nessa história.
que colocou algumas questões bacanas aqui, importantes, o que são os benefícios mais buscados pelas pessoas dentro de um cenário americano. Óbvio, a gente vai tropicalizar essa conversa para vocês, mas quem começou a falar sobre isso, qual é o nome especialista e o que ela trata nessa reportagem para a gente começar a destrinchar esse episódio aqui do Varejo Cast? Quem fez a pesquisa foi o Mandy Gilbert. Principalmente, essa pesquisa é recente, né, que é de 2024, já que está difícil contratar e manter os seus talentos. O que é que essas pessoas que estão buscando trabalho ou a mudança de empresa, o que elas estão buscando? O que pode ser um atrativo para uma pessoa querer trabalhar na sua empresa? Então, essa foi a pesquisa, né? Ou seja, quais são os benefícios que para 2024 são os mais desejados pelos talentos, pelas pessoas nas empresas. E que, se você conseguir oferecer, você vai ter aí uma atração, né, maior, um poder de atração maior de talentos no mercado. Então essa é a ideia, né? Lembrando, né, Fred, que a gente já trouxe e a gente vem trazendo numa constante aí dos episódios ao longo dos últimos meses, né? Todo esse impacto de novas gerações, como a geração Z, como a geração Alpha, como é que elas encaram o emprego, esses efeitos aí na pós-pandemia. Então a gente tem uma dificuldade absurda, a gente vai falar isso no segundo bloco aqui depois e tal, deste cenário que se desenha de emprego nessa história, ou seja, um desafio a mais para as empresas, principalmente no mundo varejo, que é o nosso segmento aqui, a nossa audiência que é focada no varejo, tá? Mas existe esse cenário brabo aqui de onde você atrair as pessoas, né? O pessoal fala, cara, a gente abre a vaga e não aparece gente interessada, né? Então, assim, os benefícios mais buscados aí pelos profissionais, segundo a pesquisa do Mandy Gilbert. Primeiro, uma cobertura de saúde estendida. Isso quer dizer uma cobertura que inclua alguns medicamentos prescritos, uma permanência, né, por uma determinada quantidade de dias, caso necessário, em quarto hospitalar, com semi-privativo ou privativo, cobertura oftalmológica e odontológica, cobertura de viagens médicas de emergência, suprimentos e equipamentos médicos e serviços quiropráticos, fisioterapêuticos e massoterapêuticos, meu amigo Caio. Que essa é a linha tênue, né? Como é que é o serviço adicional do serviço emergencial ou terapêutico, ou seja, tem as terapias tratadas como alternativas nesse sentido, né? Como a massagem, como a quiropraxia, a fisioterapia, né? Paliativas ali, em alguns casos ali também, para você atrair esse profissional. E é legal, Fred, né? Primeiro, o cenário americano dessa história toda, né? Quando a gente fala de saúde nos Estados Unidos, é um cenário até mais complexo do que no Brasil, porque se quem pode pagar tem uma saúde com muito mais qualidade do que a gente encontra aqui no país, quem não pode pagar está muito pior do que o brasileiro com o SUS nessa história toda, certo? Certíssimo, a gente tem um SUS que é uma referência, né? E que consegue atender aí, claro, não é perfeito, mas que consegue atender. É diferente, principalmente países como os Estados Unidos, onde tem aí, as pessoas têm débitos enormes, né, em relação a quando precisam, né, utilizar o sistema de saúde local em suas cidades no país. Então isso é muito importante a gente pensar, né, Caio? E olha que interessante. Eu sempre gosto de falar ali sobre aquela questão do cara que mais, ou que melhor, na minha opinião, conseguiu traduzir ali as necessidades humanas, né, o Maslow, através da sua pirâmide da hierarquia de Maslow, né? Quando a gente está falando que o primeiro benefício tem a ver com saúde, eu estou falando ali de necessidades fisiológicas, né? Que é se alimentar, se alimentar, é respirar, é ter saúde, né, cara? Então, isso daí vai muito ao encontro, ou seja, o meu primeiro benefício é aquele que me garante ali eu existir bem, né? Eu viver bem, né? Então, isso está muito... Quando a gente estava lendo aqui a pesquisa, eu disse, poxa, olha, isso vai muito ao encontro. Ou seja, que é uma coisa que eu sempre falo também, né? Você primeiro resolve essa questão, depois você vem para a segunda, né? Que é a questão de segurança, né? Que é propriedade, emprego, e aí dentro do emprego está a remuneração, que aí dentro disso daí, que é um outro ponto que aí a gente está vendo acontecer nos Estados Unidos, que eu estava falando, né? Do aumento do salário mínimo em muitos pontos, que é para a pessoa tirar o boleto da cabeça, né? Você poder ir trabalhar sem estar com aquela preocupação de, poxa, eu preciso pagar a conta e o meu salário não dá para pagar a conta. Se eu contrato alguém que tem o nome no SPC, né? Então o cara vai ser um mau pagador, então não sei se é um bom funcionário, mas tem gente que usa a teoria de o cara que está devendo precisa trabalhar. Então tem um negócio no recrutamento
super complexo na hora de discutir quem eu contrato ou como eu contrato nesse sentido, principalmente nessa questão dessa segurança financeira que você está falando, que pode ser um motor de motivação para algumas pessoas, como pode também ser exatamente o efeito totalmente contrário, né? Derrubar a pessoa que não se sente segura no campo. E vale lembrar, né, Fred, quando a gente fala da situação no Brasil, né, muitas empresas, não são poucas, né, nem todas têm um plano de saúde, né, para oferecer, né, ou às vezes o plano, olha, tem um preço mais em conta, mas quem paga é o funcionário. Mas tem muita empresa que, assim, às vezes o benefício era só exclusivo ao funcionário e não à família dele. Então, às vezes, você ter um plano, às vezes mais baixo, mas que você envolva a família, para aquela pessoa ter um plano, não para ele, às vezes, mas para os filhos dele, para a esposa dele, para o pai dele, para a mãe dele, é muito mais importante do que o que ele tem para ele. As pessoas têm ideia, depois eu cuido de mim, mas primeiro eu preciso ter a segurança da minha família nesse sentido também. Então, passa a ser também um benefício importante, né? Tá junto com a família, a empresa abraçar a família do funcionário também nesse sentido, certo, Doc? Eu tenho uma opinião formada em relação a isso e, assim, eu gosto muito da ideia da renda básica universal e eu já li muito sobre isso, né? E já estudei bastante também. Isso não quer dizer que eu não possa mudar de ideia, mas hoje eu vejo isso como interessante, principalmente num país como o nosso, que é tão desigual, né? Onde pessoas não têm o mínimo necessário para ter uma vida digna. Nos Estados Unidos, aí existe uma pesquisa, né, que mostra que $75 mil por ano te faz ter uma vida digna, ou seja, você não vai ter que se preocupar com um boleto para pagar que você não tem dinheiro, ou o básico e o essencial para uma vida bacana você tem com $75 mil por ano. No Brasil, a última vez que lá nos Estados Unidos, lembrando que mesmo $70 mil nos Estados Unidos não é um salário de qualquer pessoa. Não é um salário tão simples de ser conquistado, né? Muitos cargos baixos, a gente fala em 30, 35 mil dólares. 35, bem abaixo desses dólares 75 mil, assim como muita gente fala que o salário mínimo devia ser em torno de 3, 4 mil reais aqui no Brasil. Mesma questão. Na última pesquisa que eu fiz, Caio, pré-pandemia, era R$4.500, segundo o DIEESE. Seria esse mesmo valor equivalente aos Estados Unidos para que a gente tivesse, né, toda aquela... O Maslow complementado, a base complementada. Isso, para que você tenha uma vida, saúde, segurança, educação, né, aquela cesta de alimentos e tal, cesta básica. Com a pandemia, com a inflação, foi para R$6.500, segundo o DIEESE. Então, você vê que a gente está bem distante. E aí eu fico imaginando, né, se essa pessoa, com essa preocupação toda, né, de pagar as contas, e tem que trabalhar 2 vezes, tem muitas vezes trabalhar no que não gosta, aí vai aquela questão da dor moral, da doença moral que a gente fala. Ou seja, eu já vou muito nessa linha de que a cabeça tem que estar calma para eu desempenhar bem a função, e que essa pressão em excesso, você esticando a corda demais, vai dar no que a gente está vivendo. Saúde mental, estresse, depressão, pressão em excesso. Essa é a minha opinião, né? Já você está falando nossa audiência pode ter opiniões distintas, tal, tudo é a sua opinião. Tem às vezes uma opinião um pouco divergente da sua, a nossa audiência sabe disso. Mas mais do que isso é importante, é legal entender que no passado, o plano de saúde, a pessoa, eu tô ruim do estômago, eu tô ruim do pé, eu tô ruim do ouvido, eu tô com uma bronquite. Eram problemas tradicionais da medicina, né? E o que a gente mais vê hoje em condições de afastamento, exatamente como você está colocando, são as questões da saúde mental. As pessoas estão deprimidas, as pessoas estão com ansiedade, as pessoas estão com crises existenciais ou de momento de vida. Então, é um novo patamar, né, que as empresas têm que aprender a trabalhar com essa questão. Porque às vezes, né, eu tenho as condições físicas de trabalho, mas não tenho as condições mentais de trabalho. Antes as pessoas não tinham condição física e realmente não conseguiam trabalhar porque não conseguiam sair de casa. Hoje, não sair de casa são por outros motivos, não fisiológicos, operacionais. Ali é uma outra questão que está pegando nessa conversa, certo? E saindo da saúde, quais são os outros motivos ou benefícios que a gente pode estar olhando nesse sentido, Fred? Tempo livre remunerado, ou seja, quando você tiver de folga, você continuar sendo remunerado por isso. Principalmente a importância de férias, uma remuneração também durante as férias. E principalmente aquele lance de, né, você remunerar bem para que o cara não precise vender as férias, né, que é uma prática que às vezes tem aquilo, não vou tirar as férias, você compra, embora você tenha um limite aí aqui no Brasil, né, lá fora é um pouco diferente. E aí vem o grande lance, né, que tá essa queda de braço aí, pós-Covid, né, pós-pandemia, que é o trabalho remoto e horários flexíveis. Que surpresa! Não é? Surpresa! Eu não sei se você vai lembrar agora, cara, não vou lembrar, mas essa semana
alguma empresa disse que tudo bem as pessoas quererem o trabalho flexível, mas só vai ser promovido quem tiver indo ao escritório. Foi uma de tecnologia e eu estou tomando cuidado para não falar que é Intel. Será que foi a Intel? Eu ia falar que é Intel, mas podemos seguir nessa história, né? Isso mostra, né, Fred, exatamente essa dinâmica que a gente fala, que a gente vem trazendo nos episódios quando a gente fala de geração Z. Aliás, se você não escutou o episódio nosso de geração Z, corre lá, tá fantástico para você entender tudo que está acontecendo com essa geração, né? Essa história toda. Mas o mais importante é o que eles falam: 75% da geração YZ hoje prefere o trabalho híbrido remoto. Você tem que ofertar o trabalho híbrido remoto? Talvez não, de acordo com a tua necessidade. Depende do que você faz. O varejo, por exemplo, tem um drama pesadíssimo. O pessoal do escritório dentro do varejo consegue trabalhar às vezes híbrido remoto, mas as pessoas de chão de loja não tem uma outra opção nesse sentido. Então temos que mudar essa conversa. Não é Intel, desculpa aí, amigos da Intel, já estamos corrigindo aqui, mas foi a Dell. Foi a Dell. Intel, é tudo igual. A matéria, cara, é Dell aprova home office para funcionários, mas avisa. Esse aviso é massa. Bom, não vai ser. Tá aprovado, a notícia vem. Tá aprovado, home office para todo mundo. A galera, legal, que massa isso. Só tem um porém. Claro, qual é o porém? Só vai ser promovido quem estiver no escritório. Quem for no escritório não vai ser promovido. Parece ruim, mas você pode começar a destacar as pessoas que de fato querem buscar o aspiracional na empresa. E até a gente falou, né, do Quiet Ambition, né? Tem pessoas que falam assim, cara, mas não quero ser promovido, eu quero fazer o que eu quero, se eu puder fazer em casa, então tá ótimo. E tudo bem, cara, e tudo bem. Eles vão conseguir trabalhar com esse cara do Quiet Ambition. Eu entendo o que você tá falando, mas não deixa de ser assim, tipo, cara, eu tô liberando o trabalho remoto aqui, mas eu não concordo. E tanto eu não concordo que só promovo quem vier pro escritório. Pronto. Então, na verdade, é um libera, mas não libera, né? Não vai ficar bonito pra você se você ficar em casa. Exatamente, é por aí. Importar da China nunca foi tão fácil. Com o container compartilhado China Gate da Importação Digital, você dobra seus lucros todo mês. Tarifas a partir de $250 por metro cúbico. Cuidamos de toda a papelada e armazenamento. Negocie com seu fornecedor, nós cuidamos da logística. Simulação de custos em até 48 horas e anuidade de apenas R$ 1.500. Importe quantas vezes quiser de até 5 fornecedores diferentes. Acesse chinagate.com.br e embarque hoje mesmo nessa jornada de sucesso. Compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente, em mais de 200 mercados, confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal, muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com/br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. E não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui no Varejo Cast. Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Cigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Cigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.cigam.com.br. Tem link no descritivo. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Muito bem, voltando com o nosso Varejo Cast Tendências e Pendências essa semana, falando aqui dos benefícios que você precisa ter para estar aí e reter talentos aqui em 2024, de acordo com uma pesquisa
tá? Essa história toda. Fred, a gente falou aqui da pesquisa que a gente publicou, mas a gente gosta de trazer para nossa audiência muito mais, né? Então a gente foi cavar alguns exemplos ali de empresas e outros termos que estão acontecendo para se tornar os ambientes das empresas mais atrativos nessa história. Obviamente a gente não tem então só exemplos de varejo, mas isso dá para ajudar a inspirar um pouco nessa história. Bora lá, vou fazer um tira-teima, um ping-pong. Você vai de um lado, eu vou do outro aqui, fechou? Beleza, eu vou começar por um de varejo. Você estava comigo quando eu tirei a foto desse exemplo. A gente estava entrando na Pret-a-Manger, lá em Nova York, em janeiro. Pret-a-Manger, boa. Numa das milhares de tentativas de comer alguma coisa lá, mas a gente só entrava e não dava vontade de comer, embora eu seja fã da marca. Mas lá tinha assim, né, um anúncio. O Pret-a-Manger estava ali no Manger, né? Então tinha assim, se junte a nós, né, no cartaz e veja até quão longe você pode ir trabalhando com a gente. Então vamos lá, benefícios para se trabalhar numa lanchonete, numa cadeia de restaurantes. Vamos lá, primeiro, aqui você vai poder crescer, né? A gente vai ter desenvolvimento de carreira. Então você vai poder começar na cozinha, depois vai pro caixa, supervisão, gerente e tal. Aí vamos lá, almoço e café da manhã grátis todos os dias e 50% de desconto para sua família, no café e no almoço. Que pode ser interessante de acordo com a renda da pessoa, que as pessoas podem se alimentar em várias localidades com um valor mais baixo também. Isso é bacana. Além disso, metas, e aí com alcance de metas você tem bônus. Então, o que a gente viu aí na pesquisa da Mandy Gilbert, plano de saúde, plano dentário e oftalmológico, meu amigo. Então, mas não terminou ainda. Não terminou ainda. No quadrinho que a gente colocou aqui. Exatamente. Se você tem carro, o estacionamento. Se você não tem, o transporte. O transporte público. Creche, para onde deixar os filhos. E, por fim, o pagamento em dias que você não está trabalhando. Não adianta. Tem que abrir o benefício, senão não é atrativo. Tanto que a gente já falou, não vamos ficar repetindo os temas de NRF, mas assim, aquela coisa que a gente falou, né? Eram $14 no ano passado, eles estavam desesperados para encontrar as pessoas. Hoje eles estavam em 17, já tentando oferecer, não estava achando no quadro. Esse ano que a gente encontrou em Nova York foi $20, que é o que a Califórnia está aplicando agora. E a gente viu turno único nas empresas. Ou seja, tem que subir o salário, tem que subir o benefício para segurar essa galera, que senão não tem como. Então tem que abrir essa lista de benefício tal como está aqui, né? E aí, é claro, né, uma lista de benefícios como essa tem custo. E aí você tem que ver de onde você tira para poder não mexer em preço, por exemplo, ou como está acontecendo com as cadeias de lanchonete e restaurantes na Califórnia, você vai aumentar o preço. Mas se você aumenta o preço demais, você está com uma condição boa para o seu funcionário, mas o cliente não está achando atrativo comprar com você. Então, ou seja, equalizar isso aí vai ser um desafio interessante. Tem dois termos que eu catei rápido aqui, que eu acho que vale a pena lembrar, que está acontecendo no Brasil, inclusive, tá? Primeiro que a gente tem uma coisa na semana acontecendo, que no momento pós-pandemia, e aí a gente está falando muito mais de escritório do que loja, porque loja não dá para operar diferente disso. Né? Loja é 6x1, um quadro, o shopping abre no horário que abre, a rua abre no horário que abre, não dá para falar. Mas os escritórios, primeiro assim, no híbrido dessa história toda, eles estão retomando cada vez mais o presencial, mas era segunda e sexta, quase ninguém ia para o trabalho, porque as emendas de final de semana, ou a volta do final de semana, terça, quarta e quinta, havia uma incidência semana, tanto que muita gente falava que a quinta-feira aqui em São Paulo, por exemplo, já era nova sexta, né? Isso tem mudado nos últimos meses, o trânsito de sexta e de segunda já está quase igual sempre foi, ou seja, as pessoas estão trazendo, mas ficou grudado dois termos ali nessa semana, é o Late Monday e o Short Friday. Yannis, traduzindo o Varejo Cast. Late Monday é a segunda-feira que você começa um pouquinho mais tarde, né? Em vez de entrar às 8 da manhã, você entra às 10, tudo bem, tá todo mundo aceitando. Não acho a realidade da maioria das empresas, porque a maioria das empresas que eu conheço, normalmente as reuniões de gestão costumam acontecer na segunda-feira de manhã para a semana ser tocada, porque é um dia mais baixo no varejo, de menos tráfego, para alguns segmentos não, mas a realidade da maioria é essa. E o Short Friday é aquele, sextou, né, meio-dia, papai, como diz lá o meme, né, essa história, né, quem tinha que fazer alguma coisa, é meio-dia de sexta, não dá mais tempo de fazer, então pode ir embora 3, 4 horas da tarde para casa, não há nenhum crime em fazer isso, as empresas estão mais liberais isso. E aí tem uma outra coisa, que é uma coisa que já está acontecendo no Brasil, meus amigos da Mall Impacto, uma das empresas que estão fazendo parte desse estudo, tá, que é a semana de 4 dias. Então, assim, para algumas empresas... Se você for ver, né, Caio? Late Monday, você começando depois do almoço da segunda, e Short Friday,
trabalhando Mata até meio aqui, meio-dia. meio ali, é umzinho que você matou, né, cara? É 4. 4 dias na semana. São 4 dias na Meio semana. tarde você matou o inteiro na história. Mas provando que talvez, né? Isso vem lá da teoria do Domenico de Masi, do ócio criativo e tal, dessas adaptações lá do começo dos anos 2000, final da década de 90 tal. Isso é antigo pra caramba, mas são tendências que a gente está vendo que a humanidade precisa para se adaptar. Né? Só que já tem empresas do Brasil, acho que esse primeira leva, se não me engano, são 8 empresas do Brasil que estão modelando. Nenhuma empresa gigantesca que está fazendo isso, né? São empresas com estruturas menores, para não ter impactos tão pesados no faturamento ou na cadeia de trabalho, né, nessa história, mas são estudos que a gente está vendo. Então tem essa flexibilidade do trabalho do funcionário ser mais livre nesse contexto aqui, tá? Então acho legal trazer como contexto, e aí tem uma porrada de coisa que a gente trouxe aqui. Para a gente ir, né, para essa parte final agora do episódio, vamos falar agora de alguns dados, algumas estatísticas que complementam e que reforçam a pesquisa da Mandy Gilbert. O que é que as pessoas estão buscando, né, Caio? Vamos lá, Google e Salesforce, por exemplo, exemplos de empresas que estão inovando a introduzir dias de bem-estar adicionais e benefícios personalizados, mostrando uma tendência de personalização num pacote de benefício. Não é só o upgrade do plano e tal. Tem uma certa questão que cada caso um caso, como é que a gente estuda e o que eu posso fazer para você se sentir bem aqui ou bem acolhido na minha empresa. Próximo aí, Doc. Então tem essa questão também do desenvolvimento profissional. Por exemplo, a pesquisa do LinkedIn Learning mostra que 94% dos funcionários eles indicam que permaneceriam mais tempo numa empresa se essa empresa investir no seu aprendizado e no seu desenvolvimento profissional, né? Então que isso aí também é um fator. Próximo, meu amigo. FlexJobs, cara. FlexJobs é como se fosse um Cato, um currículo online, aqueles sites antigos, né, de emprego, mas a FlexJobs mostrou que 80% dos funcionários esperam manter algum nível de trabalho remoto, com 27% dispostos a reduzir o salário por opções de trabalho mais flexíveis. Olha só que é um dado importante, cara. Importantíssimo, importantíssimo. Dados da SHRM, né? 70% das empresas nos Estados Unidos estão oferecendo já algum tipo de programa de bem-estar a partir de 2021 para cá, né? Ou seja, já há, né, principalmente o foco em saúde mental, física e o bem-estar em geral. E aí até me lembra, né, Caio, a Gympass acabou de mudar tá mudando de nome para o Well Hub. Então, assim, é uma forma também, porque o Well Hub, o Gympass, não é só academia, né? Você tem estúdio de pilates, né? Tem outros lugares também que você pode, né? Do que a gente estava falando. Eu não faço academia, mas você não quer ter um pilates, você não quer ter uma yoga, você não quer ter um outro tipo de trabalho e tal. Isso é bem legal. Perfeito. E, aliás, o Gympass é uma revolução nessa história, não estou fazendo propaganda dele, está a audiência, não é isso não. Mas o que a gente fala, este programa você ter o benefício de academia se tornou um baita do benefício nos últimos tempos ali, né? Que nos últimos anos ali virou um baita do benefício com as empresas ofertando a questão da academia para os funcionários ali, e é uma ótima válvula para estresse. Não podemos esquecer dessa história também, né? E faz sentido, né? A pauta não é essa, mas faz sentido a mudança de nome de gym, de academia para o Well Hub, né? Que é um hub de bem-estar, porque eles estão ampliando o leque, exatamente. Tudo bem, Fred, a gente vai caminhando quase para o final aqui desse episódio aqui do VarejoCast, né? E eu acho legal a gente debater um problema que está na mesa, né? Então a gente está falando de benefício, de gerar atratividade, de reter os talentos, mas tem um problema brabo na mesa aqui do brasileiro acontecendo, que é o seguinte: o varejo está difícil de contratar, certo? E a gente tem uma questão assim, a gente está hoje com 7,5 como taxa de desemprego, até subiu um pouquinho, que era 7,3. Só que em 2014, a gente passou pela situação de pleno emprego. Naquela época, o pleno emprego era em torno de 6,5%. O que é uma situação de pleno emprego? É uma amostragem pequena no Brasil, 6,5% significa pessoas que estão em momento transitório, entre sair e entrar numa empresa que já é contratada. Né? Então, quer dizer que está todo mundo quase como empregado, pouca gente desempregada. Então, você tem uma pressão muito maior no cenário de pleno emprego sobre salários, sobre benefícios, para você se tornar atrativo para atrair e reter essas pessoas. Então, tudo que a gente está falando é capaz de ter uma situação mais apertada ainda, né, Doc? Porque estamos a 0,5% de uma situação de pleno emprego. Os especialistas atualizaram esse número também, eles falam que qualquer questão abaixo de 7%, já podemos entender que o Brasil está num cenário de pleno emprego, né? Ou seja, mais desafio, mais turbulência a caminho, certo? Isso. E aí, cara, não tem como, né, Caio? Ter talentos na empresa vai ser uma grande vantagem competitiva hoje, amanhã e sempre. As pessoas certas no lugar certo. Me lembro que Tyndall, né, da The Container Store,
que sempre dizia, é melhor ter menos gente remunerando melhor elas do que ter muita gente remunerando mal, porque uma pessoa muito boa faz o trabalho bem feito de 3 mais ou menos, né? Então, ele fala isso no Uncontainable, que é o livro dele, que é muito bacana, nós vimos eu depois, recomendo. nós vimos nosso amigo do USHG também, né, cara, né? Mesma coisa, os caras se afassaram. A gente prefere ter as pessoas certas do que ter pessoas erradas. A gente prefere ter menos pessoas e pessoas certas do que pessoas erradas na empresa, né? Exatamente. Aí pensando nisso, em ter talentos, numa situação de pleno emprego, a gente chegando lá, só tem 2 lugares para encontrar o talento, né? Ou investir no novo para lapidar ele se tornar um talento, e aí você precisa do tempo, você pode contar com o tempo, né, para desenvolver essa pessoa, e para quem não tem tempo porque precisa realizar as coisas hoje, vai ter que estar em outra empresa. E aí, atrair de outra empresa, você vai ter que dobrar a aposta, né? Então, vai ter que entregar um pouco mais para que a pessoa saia da segurança onde está para vir para um outro negócio, né, Caio? Então, grande desafio. Eu me arrisco a colocar até um teaser quase, porque nós vamos ter que fazer um episódio desse lá para frente, cara. A gente vive esse momento agora, vê se faz sentido, Fred. A gente vive um momento agora que a gente tem esse papo da gestão do arroz com feijão, do fazer o bem feito, tal, essa história que a gente vem desde o ano passado batendo, como essencial. Arrumar a casa na gestão de negócios. Isso. Mas o que você está falando de eu vou ter que criar, só vão, ao mesmo tempo como não estão se segurando no mercado, as empresas que não passaram por uma revisão de gestão nos últimos tempos, e aí estão com esse problema tal, como assim que arrumar a gestão, só vão se manter no mercado as empresas que já estão trabalhando bem com pessoas, desenvolvendo pessoas, dando boa, tratando bem as pessoas. Aquele varejista que ainda contrata mal e paga mal, né? Esse é o cara que vai ser riscado do mapa também, porque não vai ter gente para trabalhar para esse cara daqui a pouco. Esse é o fato, concorda, cara? Que esse é o conceito, né, que a turma fala de employer brand, né, que é aquela marca que é atrativa para pessoas. E para ser atrativa para pessoas, vai ter que pensar muito, não só no que a gente já fala há muito tempo, do ambiente corporativo, da cultura do negócio, mas também dos benefícios que você oferece para quem trabalha com você. Fantástico, e desta forma fantástica, a gente encerra esse episódio do Tendências e Pendências dessa semana. Lembrando você, na quinta-feira também tem o Varejo Cast News, não esquece não, tá um mais fantástico que o outro, contamos com você, não esquece aqui, ó, vai no link aqui, se cadastra na nossa comunidade, em breve novidades, semana que vem tem já coisa para falar para vocês, certo, Doc? Certíssimo, quero agradecer a turma lá do Sebrae Bahia, principalmente a turma de Jequié que lotou lá o auditório, foi muito massa ter estado com vocês, e essa semana, né, vou estar em Vitória da Conquista, Brumado, Curitiba com a turma querida da Premier Pet, então... E Piauí, né, sul da Bahia também, então a gente se vê lá, é a última perna aí das palestras de tendências aí pós-NRF. Então, você vai falar obrigado, eu vou ficar sentido aqui, que você não falar, o pessoal fica bravo comigo. Valeu, Sincomave, valeu galera do Shopping Vila Olímpia, né, cara, que eu trabalho, Paulo Afonso, Sebrae Bahia, muito bacana, né? Isso. Essa semana eu tô lá com o pessoal da Tintas MC, que vai ser muito legal a convenção deles, e também, sexta-feira, eu vou estar lá no VTEX Day, dá uma olhada, vou estar cobrindo o evento do VTEX Day, junto com um grupo muito bacana lá, convidado pelo LinkedIn, trazer novidades para vocês de lá, pessoal, isso aí. Valeu, moçada! Valeu, até mais! Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.